Treino em Foco, análise de exercício. E hoje nós vamos analisar o exercício avanço e fazendo um link com o que nós vimos semana passada na postagem do Treino em Foco, análise de exercício, sexta-feira passada, onde nós analisamos a questão da retroversão pélvica durante a execução do agachamento. E hoje nós vamos ver qual é o comportamento da pelve durante a execução do avanço. Logo depois da vinheta, a discussão. Bem, pessoal, como eu já disse antes da vinheta, nós vamos analisar agora aqui qual é o comportamento da pelve, ou a tendência de comportamento da pelve, durante o exercício de avanço. Para isso, o Caio vai nos ajudar. Ele vai pegar aqui os dumbbells e vai executar o exercício. Então, obviamente, um afastamento anterior-posterior, um pé mais à frente que o outro, um alinhamento do tronco, os braços ao longo do corpo, o membro superior ao longo do corpo, e a fase descendente quanto ascendente exatamente no eixo do corpo. Por isso que eu estou aqui com esse fio de prumo, para tentar mostrar e exemplificar a ação verticalizada de fase excêntrica e fase concêntrica, excêntrica e concêntrica do movimento durante o avanço. Nós podemos perceber que é uma flexão do joelho que está do membro inferior que está mais à frente, a sobrecarga se transfere para a cintura escapular, se transfere para a coluna vertebral e aí obviamente distribuído pela pelve para os membros inferiores. Ok, Caio segurou. Pode largar agora o dumbbell um pouquinho ali. Agora nós vamos fazer a demonstração da execução do exercício, porém nós vamos analisar agora a questão da retroversão da pelve. Vamos lá? Sem o dumbbell, tá? Só para executar o movimento. Isso, não, vamos trocar primeiro o teu pé direito mais à frente. Isso, vamos colocar o direito lá. Isso, então vejam bem, na sexta-feira passada, na nossa última análise de exercício, você está vendo o link agora aqui ao lado, pode executar, Caio. No agachamento que a Suzy fez, a gente comentou justamente sobre isso. Quando ela avançava na profundidade do agachamento, essa flexão do quadril, põe teu braço mais à frente aqui, essa flexão do quadril, em função do encurtamento de principalmente glúteo máximo, gerava uma retroversão da pelve. Ela voltava e retrovertia a pelve, voltava e retrovertia a pelve, voltava na fase excêntrica e durante a fase excêntrica, melhor dizendo, no final da fase excêntrica ela gerava uma retroversão pélvica, ok, segurou. E essa retroversão pélvica, como a gente comentou no último vídeo, muito em função de um forte encurtamento que ela tem, tanto de isquios tibiais quanto de glúteo máximo. Mas na verdade ali o glúteo máximo é um músculo que em tese, do ponto de vista cinesiológico, é o que deve estar tendo maior efeito na retroversão da pelve, já que os isquiotibiais estão sendo flexionados no joelho e está sendo liberado essa tensão de estiramento dos isquiotibiais lá no joelho. Entretanto, o glúteo máximo não tem esse efeito, já que é um monoarticular, e o seu encurtamento, que muito provavelmente, no caso da Suzy, como vocês viram, como nós vimos semana passada, é o que gerava aquela retroversão da pelve no final do agachamento, quando tinha uma profundidade significativa nesse agachamento. Bom, o mesmo poderia estar acontecendo aqui no exercício de avanço. Mas o mesmo não acontece e nós vamos ver agora por que. Vamos inverter a perna, Caio. Ao contrário, a esquerda na frente, um pouquinho mais para frente. Isso. Teu braço aqui à frente também. Pode executar. Nós podemos perceber que, embora um membro inferior esteja fazendo a flexão, obviamente, claramente, esse membro inferior ele não está em flexão. E ao contrário, ao fazer a fase descendente, a fase excêntrica, segura um pouquinho, Caio, ele tem uma extensão do quadril maior, pode subir, do que quando faz a fase ascendente concêntrica. Então, faz essa extensão do quadril. Claro que essa extensão do quadril, esse posicionamento da extensão do quadril vai depender muito da abertura antero-posterior aqui dos membros inferiores. Pode exagerar um pouquinho mais nessa abertura, Caio. Põe teu pé esquerdo mais para frente. Isso, só para a gente poder exemplificar melhor. Vejam bem como a extensão do quadril agora é mais acentuada ainda do que na situação anterior. E essa extensão do quadril, ela gera uma extensibilidade dos flexores do quadril, os antagonistas a essa posição. No caso aqui, ilho psoas e reto femoral, e principalmente o reto femoral, porque está havendo aqui a flexão do quadril, segura no final do movimento. A flexão do joelho junto com a extensão do quadril, pode subir, Caio. Isso faz com que o reto femoral tenha um grau de extensibilidade e de alongamento bem significativo. Além do ilho psoas também, como o quadril está estendendo, está sendo gerado uma extensibilidade nessa musculatura. Então vejam bem, esses dois grupos musculares, ou esses dois músculos que eu estou colocando agora aqui, eles são músculos que têm o poder de anteversão da pelve. Enquanto que o glúteo máximo no membro contralateral é um retroversor pélvico, esses músculos que eu acabei de comentar,
no caso, principalmente do reto femoral, devido a ser biarticular e além de estar trabalhando a questão do alongamento na extensão do quadril e também na flexão do joelho, e vejam bem, tanto a extensão do quadril quanto a flexão do joelho ocorre no final da fase excêntrica, aonde o contralateral, o glúteo máximo, está sendo mais exigido em flexibilidade, está sendo também mais exigido em flexibilidade o reto femoral, anteversor pélvico, enquanto que o glúteo máximo, retroversor pélvico. Desse equilíbrio entre o anteversor pélvico e o retroversor pélvico é que essas forças musculares tendem, desde que haja um equilíbrio muscular também, tendem a manter essa pelve no melhor posicionamento equilibrado em termos de plano sagital, evitando a báscula da pelve em retroversão, como foi o caso do vídeo da semana passada, ou numa possível anteversão. Então, o exercício de avanço, desconsiderando outras questões que nós vamos discutir em outros vídeos, mas focando o nosso pensamento e a nossa análise no posicionamento da pelve no plano sagital, na báscula da pelve, que foi o tema do vídeo anterior, no agachamento, aqui nós temos um ponto positivo para pessoas que tendem a retroverter a pelve durante o agachamento, quando o agachamento é mais profundo. Como aqui um dos membros inferiores está fazendo a flexão do quadril e o outro membro inferior está fazendo no quadril uma extensão, há um equilíbrio dos músculos atuantes sobre a pelve e a tendência da pelve se manter no melhor posicionamento de equilíbrio quando do final da fase descendente do movimento. Quando do final da fase excêntrica do movimento, que era, na Suzy, no vídeo passado, o grande problema da retroversão pélvica, quando se acentuava essa fase excêntrica descendente do movimento. Então, como a gente pôde perceber aqui com o Caio, nessa execução do avanço se consegue ter um exercício também eficiente para membros inferiores, desde que corretamente executado e com uma quilagem adequada de exercitação, nós temos uma tendência a uma melhor manutenção da pelve no plano sagital do que no caso que nós vimos semana passada para o agachamento em indivíduos, em praticantes que têm essa tendência de fazer a retroversão da pelve no final do movimento excêntrico do agachamento. Então essa é uma vantagem comparativa que nós podemos perceber entre o avanço e o exercício de agachamento. Então, o enfoque hoje do Treino em Foco foi tentar mostrar justamente esse paralelo, esse comparativo entre a questão pélvica posicionada no agachamento clássico, semana passada, com o avanço. E lembrando que esse posicionamento de membros inferiores é um fator fundamental. Um último ponto para descrever, antes de fechar o vídeo de hoje, é com questão ao afastamento também lateral dos membros inferiores e não somente antero-posterior. Põe o peso um pouquinho para o lado aí, Caio, para a gente poder demonstrar. Joga ele um pouquinho para o lado. Isso. Agora tu vais vir aqui de frente para a câmera. Vejam bem, quando o indivíduo vai iniciar o trabalho do avanço, é interessante que ele primeiramente posicione lateralmente o afastamento dos pés aproximadamente na largura dos quadris, um pouco acima disso, ou largura dos ombros, um pouco somente acima disso, e aí sim vem a fazer o afastamento antero-posterior. Isso. Volta aqui de novo, vamos fazer a partir do afastamento lateral. Isso. Agora tu somente eleva o pé para trás. Exatamente. Pode fazer um afastamento antero-posterior maior. Isso. A ideia é que nós consigamos aqui nesse posicionamento evitar que o indivíduo fique com os pés praticamente na mesma linha sagital, perdendo o equilíbrio lateral. Procura colocar teu pé de trás, Caio, quase que atrás do teu pé que está na frente. Isso. Nessa condição, por mais que a técnica de execução esteja correta, o posicionamento dos pés não permite um bom equilíbrio lateral. O indivíduo não tem um bom equilíbrio lateral devido a essa projeção somente antero-posterior. Agora posiciona o teu pé de trás mais lateralmente. Isso. E agora pode executar 3, 4 repetições só para a gente exemplificar. Nessa condição fica muito mais fácil o equilíbrio lateral para a execução do avanço do que na condição anterior. Então esse é um detalhe básico, mas importante ser tomado durante o exercício. Ok, beleza. Durante o exercício de avanço. Esse posicionamento também lateral dos pés e não somente a preocupação com o posicionamento antero-posterior. Então essas são as considerações do Treino em Foco Análise de Exercício de hoje. Espero ter contribuído aí para que vocês consigam fazer uma técnica mais adequada no exercício do avanço e principalmente para aqueles clientes que nós tenhamos que têm o mesmo problema que nós vimos no vídeo de sexta-feira passada, da retroversão da pelve durante a execução, que nós possamos então talvez pensar em introduzir nesses indivíduos
Obviamente, como nós comentamos, um alongamento, trabalho de flexionamento de glúteo máximo, mas também um trabalho com o exercício de fortalecimento de membro inferior, que poderia ser o avanço, porque ele tende a equilibrar melhor as forças sobre a pelve no plano sagital e manter um melhor equilíbrio pélvico, evitando a báscula de retro e anteversão. Se tudo estiver em conforme em termos de força muscular, em equilíbrio, a báscula da pelve em retro ou anteversão não irá acontecer, a pelve estará equilibrada no plano sagital. Muito bem, pessoal, o Treino em Foco Análise de Exercício de hoje era isso. Um grande abraço e até semana que vem em mais um programa. A gente se encontra até lá. E fase concêntrica do movimento. Então vejam bem, posicionei, alinhei meus membros inferiores, estou com o joelho estendido, a coluna alinhada, faço uma flexão do cotovelo e extensão do ombro e agora eu faço uma extensão do cotovelo e flexão do ombro, mantendo o alinhamento